Capítulo 127. Percam a esperança. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Chocados com suas palavras, os três encararam a jovem com rostos pálidos. Sunny sentiu algo frágil e precioso se despedaçando em seu coração, perfurando-o com uma sensação quase física de dor. Não pode ser. Simplesmente não poderia ser verdade. Como poderia? Como tudo isso poderia ter sido em vão? Como todas as suas esperanças, sonhos e desejos poderiam ser destruídos com apenas algumas palavras? Como foi possível? Em algum lugar ao lado dele, Cássia disse de repente em voz baixa: "O que você quer dizer com não há portal?" Effie encolheu os ombros. É muito simples, na verdade. Lamento ser a única a contar isso a você, mas no fundo você já deve ter sabido. Não é? A Costa Esquecida não é realmente um lugar onde os humanos deveriam sobreviver. É por isso que você nunca ouviu falar de nada parecido na escola ou na academia. O rosto de Sunny ficou contorcido de raiva. Claro, a resposta sempre esteve ao seu alcance. Ele era muito ingênuo e tolo para entender isso. O reino dos sonhos era vasto e estranho, com a maioria de suas regiões pouco exploradas pelos humanos. No entanto, havia pelo menos uma pequena quantidade de informações disponíveis sobre ele. Alguns estavam totalmente sob controle humano, com grandes cidadelas como Bastion, fornecendo abrigo para centenas de milhares de despertos. No entanto, quando chegou pela primeira vez à Costa Esquecida, Sunny não reconheceu nenhuma das características únicas deste lugar. Na época, ele pensava que a culpa era de sua educação irregular. Ele deveria ter percebido a verdade quando nem Nephis nem Cássia conseguiram ter sucesso onde ele falhou. Por que uma região tão única como esta seria totalmente desconhecida? A explicação mais lógica seria que ninguém jamais retornou deste abismo mortal para o mundo real para contar aos outros sobre isso. Que tolo ele era, apenas algumas semanas na vida confortável da academia, e ele havia esquecido completamente que o mundo nunca jogou limpo contra pessoas como ele. A verdade sempre foi pior do que suas piores expectativas, então por que desta vez seria diferente? O mundo era um predador que sempre esperava uma oportunidade para te devorar. Por que ele esperaria outra coisa? Um gosto amargo familiar apareceu em sua boca. Enquanto isso, Effie continuou em tom gentil. Há cerca de 15 anos, um grupo de adormecidos poderosos e desesperados conseguiu chegar a esta cidade e reivindicar o castelo para si. Não porque tivesse um portal, mas porque era o único lugar que poderia mantê-los seguros. Desde então, algumas pessoas sortudas ou engenhosas encontravam o caminho para o castelo a cada solstício, apenas para ficarem presas aqui com o resto de nós. Nephis estava sentada em silêncio, com apenas os punhos cerrados traindo a tempestade de emoções que assolava seu coração. Cássia estava recebendo a notícia mais duramente do que os dois, no entanto. Afinal, foi a visão dela que os levou a essa armadilha. Seu rosto estava mortalmente pálido, com uma expressão de dor e choque contorcendo suas delicadas linhas. Fechando os olhos, ela sussurrou: "Mas isso não é justo." Effie olhou para ela com pena. Então, ela riu, sorriu sombriamente e disse: "Quando alguma coisa foi justa?" Ela estava certa, é claro. A justiça realmente não existia fora do reino etéreo da imaginação humana. Sunny aprendeu essa lição há muito tempo. Enquanto ele fervia em seu desespero indignado, o sorriso de Effie de repente perdeu seu tom sombrio e se transformou em um sorriso feliz mais uma vez. Inclinando-se um pouco para a frente, ela disse: "Mas não é de todo ruim, pelo menos vocês me conheceram. Vocês são incrivelmente sortudos, na verdade. Se vocês não tivessem encontrado um morador local, já estariam mortos." Nephis olhou para ela e perguntou em tom neutro: "Sim? Por que isso?"
Sua maneira estranha de falar estava de volta em toda a sua glória. Efi suspirou. A Cidade Negra é simultaneamente o lugar mais seguro para se estar na Costa Esquecida e também o mais mortal. É seguro porque nenhum monstro marinho pode cruzar a muralha, muito menos chegar ao castelo. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais perigoso do que o labirinto porque quase todas as criaturas do pesadelo aqui são do nível caídas. Sunny piscou, sentindo um arrepio percorrer todo o seu corpo. Criaturas caídas. As criaturas caídas eram imensamente mais poderosas que as despertas. Humanos adormecidos como eles não tinham nada a ver com lutar contra estes últimos, muito menos contra os primeiros. Um demônio desperto já era mais do que eles poderiam suportar sem recorrer à convocação de um verdadeiro terror das profundezas do mar amaldiçoado. Algo muito mais poderoso que o demônio da carapaça simplesmente os eliminaria da existência em questão de segundos. Lembrando-se de inúmeras formas movendo-se pelas ruínas, ele não pôde deixar de tremer. Cada uma dessas formas era um monstro caído? Como alguém sobreviveria mesmo um dia nesta cidade amaldiçoada? Eles teriam que ser loucos para tentar. Lentamente, a magnitude da perigosa armadilha em que se encontravam começou a penetrar em sua mente. Efi sorriu. Mas vocês conseguiram tropeçar em mim antes de descer da parede. Caso contrário, os caídos já estariam festejando com suas almas. Muito menos se aventurar tão longe dela. Conhecer um caçador experiente como eu foi provavelmente sua única chance de evitar descobrir a verdadeira face da Cidade Negra um segundo tarde demais. Ela balançou a cabeça. Isso é, tipo 1 em 1000? 10.000? 1 milhão? De qualquer forma, as probabilidades não estavam a seu favor. A fortuna está definitivamente apaixonada por pelo menos um de vocês, pessoal. Então animem-se. Vocês querem um pouco de carne? Eu tive uma caçada realmente incrível hoje. Foi tão incrível que nem me importo de compartilhar. Nefis nem olhou para a carne assada, e em vez disso, inclinou-se para a frente, com palavras cheias de intensidade. Se não há portal aqui, por que você não tentou sair? Efi piscou algumas vezes e olhou para ela com sincera confusão. Sair? E ir para onde? A carne estava prestes a queimar, então ela se inclinou sobre o fogo e retirou os espetos, depois os substituiu por 2 novos. Então, com um suspiro, ela se virou para a estrela da mudança e disse: Você já esteve no labirinto, então sabe como é. Não há nada além daquele maldito coral e do mar amaldiçoado durante meses de viagem em todas as direções. Você não pode ir a pé, não pode nadar. Você pode nem mesmo voar, porque há enxames de terríveis abominações voadoras escondidas nas nuvens. Mas tentar sair? Sim, muitos tentaram. Eles estão todos mortos agora. Na verdade, foi assim que o mestre inicial do castelo morreu. Sunny cerrou os dentes. E daí? Vocês apenas se escondem no castelo e esperam pela morte. A bela jovem riu. Claro que não, idiota. Então ela o perfurou com um olhar inesperadamente sombrio de seus olhos castanhos e disse: A maioria de nós não consegue nem entrar no castelo. O rei exige seu imposto, sabe? Então, apenas esperamos a morte lá fora. Capítulo 128. Rei da Colina. Sunny a encarou, tentando entender o significado por trás das estranhas palavras. O que você quer dizer? Efi deu de ombros. O castelo pertence a um homem chamado Gunlaug. Se você quiser entrar e viver na segurança das muralhas do castelo, protegido e sustentado pelos caçadores dele, precisa pagar um tributo. Um fragmento por semana. Claro que havia exploração acontecendo até mesmo neste poço de desespero. O que mais ele esperava? Enquanto houvesse pessoas, alguém acabaria sendo presa. Sunny sentiu um familiar sentimento sombrio surgindo das profundezas de sua alma. Em algum momento, ele o havia adormecido e esquecido,
mas agora finalmente retornava ao seu lugar de direito. Um canto de sua boca se curvou. O que acontece se você não puder pagar o tributo? A caçadora olhou para ele com confusão. O que você acha? Você não pode chegar perto dos portões. Há um pequeno assentamento para nós, desgraçados, sob as muralhas do castelo, onde nos viramos com o pouco que temos e trememos de noite, esperando que nada saia da escuridão para nos devorar. É basicamente isso. Ele hesitou. Mas como as pessoas são supostamente capazes de obter fragmentos de alma neste lugar amaldiçoado? Efi gesticulou para os corpos dos monstros que havia matado. Caçando. Pode-se encontrar criaturas despertadas aqui e ali na cidade. O truque é encontrá-las e matá-las sem tropeçar em algo muito mais mortal. As pessoas de Gunlaug formam grupos e saem para caçar, com experientes guias liderando o caminho. Eles trazem de volta comida, memórias, materiais e fragmentos. Nada impede as pessoas de tentarem o mesmo. Ela ficou em silêncio por alguns momentos e depois disse em um tom mais sombrio. Claro, sem boas memórias, grandes quantidades de essência de alma acumulada e conhecimento detalhado da cidade, essas pessoas geralmente não vivem muito. A maioria delas morre ou busca outras formas de ganhar fragmentos. Há poucos caçadores independentes com mais de algumas caçadas bem-sucedidas em seus nomes. Quero dizer, os que ainda estão vivos. Sunny olhou para os monstros mortos, cada um deles grande o suficiente para fazê-lo hesitar. E você? A quantos você sobreviveu? Efi sorriu. Mais que alguns. Com uma risada, ela levantou a mão e começou a dobrar os dedos, uma expressão pensativa no rosto. Vamos ver, 1, 2, 5. Ficando sem dedos em uma das mãos, ela coçou a cabeça e disse com um pouco de incerteza. Não tenho certeza, mas deve estar em torno de 100 ou 200. É, isso mesmo. Os olhos de Sunny se arregalaram. 200? Se o que Efi havia dito fosse verdade, ela era uma força a ser considerada. Matar até mesmo uma criatura desperta era digno de respeito. Matar centenas delas, no entanto, era nada menos que notável, talvez até heróico e um pouco temeroso. Especialmente desde que ela havia caçado sozinha no meio de uma ruína amaldiçoada cheia de abominações caídas, sem ajuda, sem ninguém para contar além de si mesma. A caçadora descontraída não era tão simples como parecia. Ele franzia a testa. Se isso é verdade, então você não deveria ter tido problemas em pagar o tributo para ficar no castelo. Isso não faz sentido. Por que você não fez isso? Efi deu de ombros com indiferença. O assunto não parecia interessá-la. Digamos apenas que eu não gosto da atmosfera lá. Sunny queria saber mais, mas de repente, Nefis falou novamente, sua voz estranhamente tensa. Você disse que havia outras maneiras de ganhar fragmentos de alma. Quais são elas? A caçadora virou-se para ela e ficou em silêncio por um tempo, um toque de alguma emoção sombria em seus olhos. No entanto, isso foi rapidamente apagado por seu sorriso descontraído habitual. Bem, há algumas maneiras. Se você tem uma habilidade útil de utilidade, pode se tornar um artesão ou um artífice no castelo. Não há muitos adormecidos com tais habilidades, então são bem considerados e cuidados. Se não, há outras oportunidades também. Os garotos podem se tornar soldados de Gunlaug, enquanto as garotas podem entrar em seu harém. As bonitas como vocês duas, especialmente. Ninguém irá forçá-las, é claro. Nefis franziu a testa. Sunny podia ver faíscas brancas dançando em seus olhos. Então você pode se tornar seu soldado, seu servo, seu brinquedo, ou morrer. Mas é uma escolha própria. Ninguém está forçando ninguém a fazer nada. É claro. Efi sorriu. Garota inteligente. Você entendeu. A estrela da mudança olhou para baixo,
seu rosto indiferente ficando duro e frio. Seus punhos estavam tão cerrados que pareciam sem sangue. Então por que ninguém o matou ainda? A caçadora riu. Matar Gunlaug? Muitos tentaram. Grandes pessoas, pessoas terríveis e todos os outros. Você pode ver os crânios deles acima do portão do castelo, na verdade. Ela balançou a cabeça. Gosto do seu raciocínio, princesa, mas é melhor esquecer. Considere-o como imortal. Ele praticamente é. Acredite quando digo que nenhum adormecido pode derrotar Gunlaug jamais. É simplesmente impossível. Efi suspirou. Além disso, por mais que odeie o bastardo, ele é a única coisa que mantém esse lugar unido. Por mais desprezível que seja, sem ele, todos nós já estaríamos mortos. Sunny observava Nefis, esperando ver sua reação. O que viu não o deixou feliz. Em seu belo rosto de marfim, não havia nada além de fria indiferença e determinação. Era a mesma expressão que ele viu antes da batalha contra o centurião de carapaça primeiro, e o demônio de carapaça depois. Sem precisar da habilidade profética de Cássia, ele conseguia imaginar facilmente o que estava acontecendo em sua mente. Isso vai ser um problema. Como se sentisse a mesma coisa, Efi fez uma careta. Não, sério. Tentar ir contra Gunlaug só vai te matar, se tiver sorte. Nem pense nisso. Pensar demais não é bom para sua saúde aqui na cidade sombria de qualquer forma. Então, ela sorriu e fez um gesto em direção ao fogo. Só coma um pouco dessa carne deliciosa, por favor. A vida é boa quando o estômago está cheio, certo? Deixe-me dizer, esta é provavelmente a sua última chance de comer algo de graça. Comida é uma raridade real por aqui, acredita? Sunny suspirou, então inclinou-se para a frente e pegou um pedaço de carne que estava fervilhando. Acontecesse o que acontecesse, eles precisavam continuar. Um passo de cada vez. Era a única maneira de sobreviver. Claro que acredito. Sou das periferias, sabe? Nem sabia o cheiro de carne de verdade antes de entrar na academia. Com isso, ele entregou o pedaço de carne para Cássia, pegou outro e começou a devorá-lo gananciosamente. Nefis hesitou um pouco, mas depois seguiu seu exemplo. Efi riu. Isso aí, viu só, o pateta entendeu. Parecia que a estrela da mudança havia seguido seu conselho. Pelo menos na superfície, ela havia aceitado que derrotar o atual mestre do castelo era impossível. Mas Sunny sabia que, no fundo, ela continuava incrédula. Afinal, Nefis tinha o hábito de fazer coisas impossíveis acontecerem.